Olá, pessoal do Clube Arte, eu sou Luciene Ferretti do canal Nosso Ateliê Luciene Ferretti e estou aqui no espaço da querida Silvinha Borges para trazer para vocês um passo a passo de costura criativa fácil. Um kit de higiene pessoal que, além de ser super versátil, é também muito vendável. Então, vamos lá para o passo a passo? Então, esse aqui é o tecido para a base. Vou utilizar essa tirinha aqui, que é um acabamento em debrum, na medida de 4 centímetros por mais ou menos 23, 24. Eu sempre corto um pouquinho maior que a base, para que eu tenha uma margem de segurança. Vou utilizar também esse tecido aqui, ó, que eu peguei os retalhinhos do forro. Cortei um pouquinho maior que essa medida que eu vou passar para você, que é 8 centímetros por 5,5 centímetros. E fiz um sanduíche assim, ó, direito com direito do tecido e mais um pedacinho do nylon dublado ou acoplado ou a manta de sua preferência. Vou utilizar um plástico, esse aqui é o translúcido, mas pode ser o plástico cristal, pode ser tela vôlei, pode ser o próprio tecido para fazer o bolsinho do kit higiene. Só não escolha um plástico muito fininho, porque você vai ter dificuldade e não vai ficar com um bom acabamento. Qual a medida? A medida é a mesma da largura da sua base, ou seja, 22 centímetros, e a altura, isso aqui é só uma amostra, tá? Mas a altura você vai fazer o seguinte, você vai cortar uns 6 centímetros menor do que a altura da base. Se a base tem 20 centímetros, menos 6 seria 14 de largura. Então, se o kit é bem maior, você pode diminuir uns 7, 8 centímetros. Então, depende do kit que você vai fazer o tamanho desse bolso. Para esse kit aqui, eu deixei 6 centímetros menor que a altura da minha base. E também você vai utilizar um kitzinho de botãozinho tic-tac, esse aqui é o número 10, para colocar aqui no nosso acabamento. A outra coisa, a estruturação. Lembra que eu falei que a sarja tem estruturação? Então, isso já dá um corpo à peça. Mas para ela ficar melhor ainda, eu escolhi o nylon dublado para fazer a estruturação da base externa. Então, eu vou virar o lado da espuma para cima, vou colocar um pouquinho de cola temporária, vou vir aqui assim, ó, com a sarja do meio para as laterais e vou deixar dessa forma aqui, ó, com a cola temporária. Se você não tem cola temporária, é só alfinetar todinha aqui a base, vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta e vai refilar essa peça. Ficando dessa forma aqui, ó, estabilizado e já estruturado. Pode ser outra manta, não pode ser a manta de sua preferência. Uma outra coisa importante, deixa eu pegar o forro aqui para falar para você. Lembra que eu falei que essa sarja, ela tem estrutura? Então, eu não vou colocar manta nenhuma no forro. Mas se for só tricoline, e ainda mais se for uma tricoline bem levezinha, coloque uma entretela, mesmo de papel, uma entretela de tecido bem fininha, para que dê um pouco de estrutura no seu forro. Uma outra forma de fazer é você estruturar o forro com a manta e a parte externa estruturar com a entretela. O importante é que você tenha um tecido um pouco mais firme, inclusive pode dobrar esse tecido. Não posso fazer sem estrutura nenhuma? Pode, mas você vai ver o resultado, como que vai ficar, se vai ficar do seu gosto, tá? Ou seja, você colocar só estruturação na parte externa e não colocar no forro. E aí, você vê o seu gosto. Eu gostei mais de fazer com a sarja, porque ela tem estrutura, ou colocar uma entretela aqui no fundo, para que ela fique mais estruturada, mais firmezinha. Mas aí, vai do seu gosto. Então, já que estamos com esse passo aqui adiantado, vamos continuar aqui, que eu vou mostrar para você como que vamos fazer. Essa parte aqui eu vou reservar e vou preparar o bolso. Aqui eu posicionei o plástico e aqui está a minha tirinha, o debrum que eu vou fazer o acabamento. O direito dele está voltado para cima, eu deixei ele bem alinhado aqui na lateral, os dois materiais. Coloquei o pezinho de teflon para que eu possa costurar com tranquilidade aqui em cima do plástico sem prender. E coloquei alguns prendedores. Mas você pode até não utilizar o prendedor, porque você vai ter visibilidade aqui, porque o plástico sendo transparente, eu consigo visualizar melhor aqui a minha costura. Vou baixar a agulha, o ponto que eu estou utilizando é o 2,8 e vou começar e terminar com retrocesso. Já vou tirando os excessos de linha. Com a costura já concluída, vou levantar, ó, aqui, pode virar para o outro lado e vincar bem aqui embaixo. Dessa forma aqui.
Volta aqui para frente e esse tecido vai até o limite aqui do plástico, tá vendo? Até o limite. Dobro novamente, posso vincar novamente. E venho aqui e dobro mais uma vez. Já dobro e já coloco o prendedor para não sair do lugar. Assim, ó, vincando sempre. Vou posicionar novamente na máquina, não preciso trocar o pezinho calcador. Agora, eu vou observar se a agulha está batendo aqui mais próximo da beiradinha. Então, eu vou colocar minha agulha um pouquinho mais pra esquerda. Se você não tiver o recurso de mover a agulha, é só você movimentar o pezinho calcador. Vou baixar a agulha e vou começar e terminar com o retrocesso. Aqui eu aumentei um pouquinho o ponto, porque além de eu ter mais material, né, ter uma quantidade maior de material, eu também vou fazer um pontinho de acabamento. Então, eu coloquei o 3,5. Prontinho, tirinha de acabamento já colocada. Eu vou agora só refilar. Agora, você vai dobrar ao meio, bem ao centro, e vai fazer um vinco para ficar marcado o meio da sua peça. Você pode utilizar para fazer essa marcação um giz mágico, uma caneta fantasminha, mas a sarja, por ela ter estrutura sem impermeável, ela fica bem marcada. E aqui eu vou colocar o plástico, alinhando muito bem aqui embaixo. Pode colocar prendedores, aqui também. Ó, nota que ele tá um pouquinho maior, depois eu vou refilar também, tá vendo? E eu vou fazer a costurinha aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui com retrocesso, dar uns 3 retrocessos aqui para ficar bem firme e vou descer em cima aqui da marcação, terminando aqui. Prontinho, costurinha concluída, vou tirar o excesso aqui de linha e vou vir aqui para a lateral. Vou costurar aqui em toda a volta com uma costurinha de segurança para prender o bolso aqui na minha base. Vou refilar também esses excedentes e já venho mostrar para você. Prontinho, já posicionado o bolso com a costurinha de segurança, eu aproveitei e marquei o meio aqui do meu lado direito, tá vendo, ó? Dobrei ao meio assim. E dei um piquezinho aqui para marcar o meio. Vou reservar essa peça e já vou fazer a aba de fechamento, passando uma costurinha aqui em toda a volta. Eu estou fazendo assim reto, mas você pode fazer também com curvas aqui, fazer arredondada essa peça. Começando e terminando com o retrocesso, estou utilizando o ponto 2,8. Costurinha concluída, vou pegar a tesoura de picotar e vou cortar toda a volta, mas pode ser com a tesoura comum, você dando pique depois só nos cantinhos. Acerta bem os cantinhos, passa ferro, lembrando que eu estou utilizando um nylon dublado que não aguenta altas temperaturas, mas a temperatura morninha você consegue passar tranquilamente e vai conseguir desamassar. Terminando de passar ferro, desamassou bem, você vai passar uma costura aqui em volta, rebatendo e dando o acabamento. Aí, você pode aumentar um pouquinho o ponto para um ponto 3,5, um ponto 4 e passar aqui toda a volta para fazer o acabamento do nosso fecho. Já fiz a costura de acabamento, rebati a costura e marquei o meio também aqui, ó, com um piquezinho, da mesma forma que eu fiz desse lado. Vou colocar aqui pique com pique, colocar o prendedor e vou passar uma costura aqui, ó, de segurança, prendendo a minha aba de fechamento na minha peça. Prontinho, como é uma costurinha de segurança, eu nem preciso dar o retrocesso no começo e no final. Agora, eu vou pegar a minha base que está pronta. Então, se você quiser colocar etiqueta, você pode até sobrepor ele assim, ó, com forro, e ver o lugar melhor para você colocar etiqueta, caso seja uma etiqueta que você precisa colocar um rebite, coloque agora. Se é uma etiqueta de costurar, dependendo da etiqueta, você pode colocar ao final da peça, ok? Então, agora você vai colocar direito voltado para cima e o direito aqui. Aqui nós temos a parte do plástico e aqui a parte que não tem plástico. É essa parte aqui que você vai deixar abertura para colocar a sua mão. Agora, vamos supor que você vai fazer com o viés. Daí, é só colocar assim, tá? Avesso com avesso.
passar a costurinha de segurança e aplicar o viés de sua preferência. Como eu expliquei para vocês, né, que essa peça seria para iniciante, para quem ainda não domina o viés, a gente só colocou esse debrunzinho aqui, então, vamos colocar dessa forma aqui, ó, direito com direito, vou colocar os prendedores, e nessa parte que está sem o plástico, eu vou colocar minha mão aqui, tá? Vou deixar mais ou menos um dedinho de cada lado, vou fazer a marcação aqui, porque é aqui que vai ficar a abertura para que eu possa desvirar. Vou colocar os prendedores. Aqui, nessa primeira marcação, que é onde vai ser onde eu vou desvirar, eu vou começar a costura com retrocesso. Distância de um pezinho de máquina, ele está alinhado aqui na minha peça, baixo a agulha e vou dar o retrocesso. E vou fechar para seguir a costura assim até o final. Concluir com retrocesso. Agora, eu vou cortar os cantinhos. Se tiver acidente de material ou de linha, você já tira também. Vai colocar a mão aqui dentro e vai desvirar. Mas antes, eu vou dar mais uma dica pra você. Acompanhando a costura aqui, tá vendo? Acompanhando essa costura, você vem aqui e vinca o tecido, tá? Pode até passar se você quiser, com cuidado, que lembrando que a gente tem plástico aqui. Vinca bem. E do outro lado também você vinca, antes de desvirar. Por que você vai fazer isso? Porque na hora que você for fechar a peça, estando vincado aqui, vai ficar mais fácil para fazer o acabamento. Então, agora eu vou desvirar minha peça. Acerta bem os cantinhos, assim, com o pincel. E olha aqui onde eu vinquei, tá vendo? Fica bem mais fácil de fazer o fechamento. Vai ficar bem certinho para poder fazer o fechamento. Então, eu vou lá no ferro, vou passar. Mesmo tendo plástico, o que que eu vou fazer? Vou pegar um tecidinho, proteger o plástico, temperatura morninha. E vou dar uma passadinha aqui para desamassar meu plástico também e toda a minha peça. Vou fazer a costura aqui em volta, rebatendo toda a minha peça e já venho mostrar pra você a hora de colocar o botãozinho. Prontinho, a peça praticamente concluída, já passei a costurinha toda em volta, já passei a ferro também, tirando todos os amassados, e adiantei colocando o botãozinho tic-tac aqui na aba. E vou colocar desse outro lado aqui, porque tem o plástico e você pode ficar em dúvida. Deste lado aqui, eu coloquei nessa peça a parte macho, que é a parte menorzinha que eu utilizo essa matriz. Do outro lado, eu vou colocar a fêmea, utilizando essa matriz. Pode fazer ao contrário? Pode sim, eu vou mostrar para você como que fica ao contrário. Mas, na maioria dos casos, a parte macho, ou seja, a menorzinha com essa matriz, é colocado na aba, é colocado no fecho, e a parte fêmea é colocada na base. Mas não tem regra, você vai colocar da forma que você achar melhor, como eu vou mostrar depois a pronta para você. Então, depois que você centralizou e colocou o botãozinho deste lado, você vai fechar a sua peça, vai colocar o dedo aqui, porque você não pode deixar justo, porque vai ter aqui dentro, né, as coisinhas que você vai guardar aqui dentro, e você precisa de um espaço. Então, mais ou menos um dedinho aqui que você vai colocar. Vê se tá bem centralizado para não ficar torto, para ficar retinho. Então, verifica se tá bem centralizado, aperta aqui, vai ficar uma marcação. Nessa marcação, você põe um pontinho aqui de canetinha temporária, da canetinha fantasminha, ou um alfinete, assim, ó, porque a marcação é bem levinha para você poder enxergar, porque é aqui que você vai colocar o seu botão. Aqui na marcação, eu vou pegar o agulhão. Se não tiver, pode utilizar o descosturador. E vou colocar minha mão aqui dentro, tomando cuidado para não furar o plástico. Então, ó, eu tô furando aqui. Com cuidado, dá para observar, ó, para não furar o plástico. Passei ele bem deste lado e já fiz o furinho aqui onde eu vou posicionar o botão. Vou colocar a minha matriz aqui, que é da parte fêmea. Essa laranja é a parte do botão que tem o buraquinho maior. Vou colocar outra parte da minha matriz, que é o suporte. Meu balancinho já está regulado, com a pressão adequada. E aqui, o acabamento está para fora, né? Então, deste lado é que eu vou fechar.
né? Eu vou fechar assim. Então, o acabamento vai ter que ficar por dentro do bolso. Vou abrir o bolso aqui. Aqui é a parte que tá o pininho. Vou passar por aqui, dentro do bolsinho. Olha aqui, o botãozinho está aqui e o pininho está desse lado. Agora, eu vou pegar a parte fêmea, que eu posso tanto encaixar aqui, tá? Tem pessoas que gostam de encaixar aqui, eu já prefiro colocar direto aqui na minha peça. Vou abrir o bolso e vou encaixar o acabamento na base. Olha, eu senti que encaixou, o plástico está separado, verifica, olha assim por baixo se o plástico está separado e o botãozinho tá bem encaixado. Vou abaixar a alavanca e vou colocar a pressão. Olha aqui, botãozinho já posicionado. Se for necessário, eu vou lá e passo de novo minha peça, porque fica meio amassadinha, é só colocar um paninho proteger e já passa a sua peça. E vou fazer o teste com o meu botão. Olha aqui, fechadinho. Agora, eu vou mostrar o outro pra você. Olha aqui, esse aqui é a parte fêmea que está aqui na aba. A mesma coisa. Mas você também pode colocar uma tirinha de montana pra fazer o acabamento. E aqui, costurar a sua etiqueta, como eu fiz nesse aqui, ó. Esse kit masculino, olha que gracinha com a etiqueta. Essa etiqueta da BV Etiquetas, é uma etiqueta de costurar. E aqui, ó, o forro eu fiz com a sarja verde. Coloquei uma toalhinha azul pra colocar aqui a escova de dente e o creme dental, um kit masculino. Mas pode ser também porta-pincel, lápis de cor. É uma peça muito versátil. Olha essa outra versão maior, com a etiqueta de cetim, também é lá da BV Etiquetas, uma etiqueta bandeirinha. Olha aqui, coloquei a toalhinha com o mesmo detalhe da peça. Olha que graça. E aqui está um kit infantil, olha que graça, também feito na parte interna com a sarja impermeável, na parte externa de tricoline. E nessa tricoline, como eu expliquei lá no começo, eu coloquei uma entretela e etiquetinha também de cetim. E vou aproveitar, né, como eu já mostrei esses aqui com toalhinha pra você. Deixa eu fechar esses aqui. Você pode pegar essa toalhinha, tá? E bordar o nome da pessoa ou aplicar um retalho nessa faixa aqui, utilizando o próprio tecido. Eu vou dobrar aqui só para você ter uma ideia. Olha só que lindo que fica. Você aplicar o tecido com uma costurinha e vai ficar muito lindo para você colocar na sua peça. E olha só como fica lindo, um lindo presente, né? Lembrancinha, um mimo, uma peça super versátil, que não pode faltar aí no seu ateliê, nas suas feiras, bazares e para suas clientes. Tá vendo só, minha rainha, que passo a passo tão fácil eu trouxe hoje para você? Essa aula eu ensinei no programa Vitrine Aprende Fácil lá com a Claudinha Pacheco, mas eu fiz questão de trazer ele aqui para o canal de uma forma bem detalhada e também mostrando para você todas as possibilidades que um passo a passo tão fácil como esse pode trazer para você. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, já aproveita, ó, curta esse vídeo, compartilha com as suas amigas e também se inscreva aqui no canal, pois eu vou amar ter você aqui comigo. Então, muito obrigada de estar aqui comigo e eu te encontro na próxima aula. Grande beijo, fica com Deus!